paz do Senhor a todos os alunos, professores da Escola Bíblica Dominical. Quem vos fala aqui, pastor Davi Passos, para mais um estudo bíblico da nossa lição, do nosso segundo trimestre de 2025, lição 2, com o tema O Novo Nascimento. Então, nós temos aqui o nosso textuário que se encontra em João, capítulo 3, versículo 3, da nossa Bíblia Sagrada. Você pode aí acompanhar com a sua Bíblia ou também pode ler aí na sua lição, que diz assim a palavra do Senhor. Jesus respondeu-lhe e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. A nossa lição, ela nos traz o seguinte texto, na verdade prática, dizendo o seguinte: o novo nascimento é o modo bíblico de transformação radical da natureza do pecador. Então, nós temos a nossa leitura em classe, encontrada em João, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 1, e depois versículo 9 e o versículo 16. Então vamos lá. 3, 1 ao 9 e o 16, que diz assim a palavra do Senhor. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Esse foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, senão for com ele, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, nessa leitura e com esse tema, esta lição, ela tem aqui alguns objetivos. E 3 objetivos apresentados para este tema nós temos o seguinte. Primeiro é relatar a conversa entre Jesus e Nicodemos. O segundo objetivo desta lição é examinar a doutrina da regeneração. E o terceiro objetivo é elencar os meios da obra regeneradora. Então, quando vemos o novo nascimento, né? Em João capítulo 3, versículo 3, Jesus disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. João capítulo 3, versículo 3. Então, o novo nascimento e a nova vida. Quando olhamos para esta passagem, a nossa introdução aqui da lição, ela nos traz o seguinte texto. Nesta lição estudaremos uma das mais significativas obras do Espírito Santo, a regeneração. Com base no diálogo entre Jesus e Nicodemos, analisaremos a realidade do novo nascimento, percebendo a regeneração como uma ação única de Deus, por meio do Espírito. Adicionalmente, destacaremos a importância dessa extraordinária obra na vida do pecador e os meios que Deus disponibiliza para que possamos vivenciar a experiência da regeneração. Então,
nessa introdução, nós vemos aqui a lição nos trazendo, né, este resumo. Quando olhamos para este capítulo, ele obedece à ordem dos temas das lições bíblicas. Por isso, o texto de João, capítulo 1, versículo 19, e o capítulo 2, versículo 25, não foi comentado. Então, entretanto, torna-se indisponível tratarmos do modo sucinto desse texto. No texto de João, capítulo 1, versículo 15 até o 34, o personagem que aparece é João Batista, o qual João, ele viu Jesus caminhando em sua direção junto ao Rio Jordão e apontou como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como diz em João capítulo 1 e 29. Agora, a Bíblia, ela diz que João Batista testificou sobre Jesus e o batizou em águas, quando viu o Espírito Santo em forma de pomba descer e pousar sobre ele. Então, confirmando assim que aquele era o Filho de Deus, como diz no versículo 34 do capítulo 1 de João. Agora, logo a seguir, Jesus inicia o seu ministério, convocando os primeiros discípulos a que o seguirem. Então, estão entre eles Pedro, Tiago, Filipe, Natanael, né? Como fala João, capítulo 1, versículo 40 e 45. Lá em Mateus, capítulo 4 e 21, ainda diz Tiago e João. Então, esses primeiros discípulos, eles foram com Jesus ali a um casamento em Caná da Galileia, quando ele operou o milagre ali da transformação de água em vinho. João capítulo 2, versículo 1 ao 12. E quando Jesus foi ao templo, aqueles homens testemunharam o Filho de Deus tomar uma azorrague de cordéis, ou uma espécie de chicote, né? E expulsar os vendedores de bois, pombas e ovelhas ali do templo. Então, esses animais eram comprados, eram entregues aos sacerdotes para serem oferecidos em sacrifícios pelos pecados de um povo que se encontrava totalmente acomodado com aquela situação, né? Isso nós encontramos aqui no capítulo 2 de João, versículo 13 até o 25. Jesus, ele declarou ali, em alto bom som, versículo 16 do capítulo 2 de João fala, ele declarou, tirai daqui esses e não façais da casa de meu pai casa de venda. Então, a partir desses fatos, nos 2 primeiros capítulos do Evangelho de João, nós podemos adentrar agora no capítulo 3, no qual encontraremos Nicodemos, um judeu considerado mestre em Israel, o qual foi atraído pela mensagem de Jesus e pelos sinais milagrosos operados por ele, né? Então, Nicodemos, ele desejou ansiosamente ter um encontro mais reservado com Jesus, para não ser visto pelas pessoas, né? João capítulo 3, versículo 2, nós acabamos de ler. Então, Jesus, ele aceitou o convite para conversar com esse mestre de Israel. E nesse diálogo, Jesus desafia ali a religiosidade de Nicodemos e lhe mostra um novo caminho para chegar ao reino de Deus. Jesus atestou a Nicodemos a necessidade de um novo nascimento, destacando a obra regeneradora do Espírito Santo. Então, o nosso primeiro tópico aqui, nós encontramos o título, Jesus e Nicodemos. Nesse título nós vemos aqui algumas ações, né,
de Jesus que despertaram ali a atenção do povo de Jerusalém. Quando olhamos, aqui a Bíblia fala que depois da operação limpeza lá no templo, visto que como um ato de coragem e ousadia, agora Jesus ele dá o prosseguimento ao seu ministério, assustando ali alguns judeus habituados ali aos abusos com tudo aquilo que era sagrado na casa de Deus. Como fala em João capítulo 2, versículo 12 ao 25. Agora, ao mesmo tempo, Cristo também demonstra a razão de suas ações e de seu discurso diante de todos. Logo, nós vemos que ele passou a ser notado e acompanhado. Então, por esses episódios, Jesus não era mais um desconhecido em Jerusalém, porque a fama dos seus milagres operados na cidade agora estava espalhada no meio do povo e agora os chefes religiosos também o conheciam. Então, foi nesse ambiente que Jesus, ele chamou a atenção daquele mestre de Israel. Capítulo 3, versículo 1 de João. Esse mestre chamado Nicodemos. Então, na língua grega do texto, ali Nicodemos era um rodidaskalos, tou Israel, ou seja, um mestre em Israel. Rodidaskalos, tou Israel, que quer dizer em grego um mestre em Israel. Então, como já falado, ele era respeitado pela bagagem teológica judaica que possuía, mas evitava expor-se para falar com Jesus. O seu interesse ali em conversar com Cristo em particular objetivava discutir algumas colocações teológicas, né? Colocações de Jesus diferente do que estava acostumado a ouvir. Ora, se nós olharmos para a nossa lição, aqui diz, quem era Nicodemos? A lição nos apresenta o texto. O contexto de João 3 revela que Jesus já era uma figura conhecida em Jerusalém, devido ao milagre que realizou ao transformar água em vinho. Sua fama espalhou-se entre o povo, especialmente entre os líderes religiosos do templo de Jerusalém. Foi nesse cenário que Jesus despertou o interesse de um mestre israelita chamado Nicodemos, um sábio judeu de grande prestígio, tanto entre o povo como entre os seus colegas fariseus. Assim, Nicodemos procurou Jesus durante a noite para questioná-lo sobre seus ensinamentos. Nicodemos era um fariseu zeloso, formado, quem sabe ali aos pés de algum rabino, né? Com a doutrina do judaísmo. Então, preferindo adotar o credo dos fariseus dentro do judaísmo. Ele seguia ali uma linha de conduta que o mantinha reservado e separado, mas não isolado do povo, né? Os fariseus se recusavam a adotar costumes de outros credos e eram exigentes quanto às regras éticas e religiosas. Os fariseus, eles diferiam de outros grupos entre o judaísmo, como os saduceus e os essênios, os zelotes e também os herodianos. O maior grupo era o dos fariseus. Então, Nicodemos era uma autoridade constituída ali, uma autoridade dentro do sinédrio judaico, né? Uma corte suprema da lei judaica constituída de juízes que julgavam e governavam o povo. Então, ele também era teólogo,
com conhecimento das Escrituras e procurava seguir os princípios que regia o sistema farisaico, além das responsabilidades dentro do Sinédrio. Então, aqui nós percebemos, na narrativa de João, né, o evangelista João aqui, que Nicodemos era um homem sincero, um homem temente a Deus, né? Acompanhando todos os acontecimentos que envolvia a pessoa de Jesus, agora Nicodemos, ciente de que os sacerdotes e outros membros do Sinédrio não aceitavam que ele fosse um importante membro daquela corte suprema da lei judaica, ele teve coragem de se expor defendendo Jesus perante ali os principais sacerdotes. Quando olhamos lá na frente, no capítulo 7, versículo 46 ao 52. Então, o Novo Testamento não afirma, mas a tradição histórica cristã, ela diz que Nicodemos foi batizado depois por Pedro e João. Tá? Em função de sua exposição em favor de Cristo e dos apóstolos, Nicodemos ele sofreu perseguição, provações da casta sacerdotal que havia em Jerusalém. Agora, no encontro com Jesus, de noite, Nicodemos, ele ouve Jesus. Capítulo 3, versículo 2. Olha o que diz aqui. Capítulo 3, versículo 2. De algum modo, Nicodemos sabia que Jesus não era um homem comum, nem um profeta exótico. Ele percebeu que Jesus sabia de coisas que ele nunca ouvira antes e que falava com autoridade, que era uma autoridade do alto. Então, ansioso por conhecer Jesus, né, mais de perto, Nicodemos foi cortês e não usou de nenhuma hostilidade nas suas palavras para com Jesus, porque sabia, né, que havia algo de modo no discurso, ali, de novo, né, no discurso dele. Então Nicodemos o reconhece e o chama de Rabi, porque ouviu de Jesus palavras faladas de forma racional e com espiritualidade ao mesmo tempo. Então, ele percebeu que os milagres operados por Jesus não eram meros sinais de sua deidade, mas era prova suficiente de que ele era mais do que um mestre e operador de milagres. Ele era, de fato, o Filho de Deus, revelado por suas obras, né? Então, quando olhamos agora o número 2 do tópico 1, aqui diz o reconhecimento de Nicodemos sobre Jesus como mestre. O versículo 2 indica que Nicodemos percebeu a autoridade que o Pai concedeu a Jesus chamando-o de Rabi. E nesse contexto, nota-se que não existia hostilidade nas palavras de Nicodemos para com Jesus, mas sim um genuíno interesse de compreender o ensino novo apresentado pelo nosso Senhor. Esse interesse também decorre do reconhecimento de Nicodemos em relação aos milagres realizados por Jesus, que demonstram que o Senhor era mais do que um simples mestre. Ele era o enviado de Deus. Terceiro ponto aqui da lição fala o seguinte: o diálogo entre Jesus e Nicodemos. Ali diz, a partir do versículo 3, a afirmação de Jesus sobre o conceito de nascer de novo e nascer da água e do Espírito, para poder ver o reino de Deus, deixou Nicodemos perplexo. As palavras água e Espírito aparecem frequentemente ao longo do Evangelho de Mateus, transmitindo a ideia de elementos fundamentais para a nossa admissão no reino celestial. E dessa forma, a referência à água e ao Espírito recorda-nos a mensagem de João Batista sobre o arrependimento dos pecados e uma nova forma de viver. Então,
algumas afirmações aqui, né, feita por Jesus, deixaram Nicodemos assombrado. Primeiro, a ideia de uma pessoa ter de nascer de novo para poder ver o reino de Deus, né? Como fala João capítulo 3, versículo 3. Essa fala parecia uma teologia inacessível ou inaceitável para a sua mente. Então Jesus, ele usa uma linguagem figurada para falar do reino de Deus e ensina ao mestre de Israel, que era ali, que para adentrar ao reino de Deus precisaria nascer da água e do Espírito, como fala João capítulo 3, versículo 5. Dois elementos essenciais à entrada do reino de Deus. Primeiro, pela água, Jesus lembra a mensagem de João Batista sobre a demonstração de arrependimento dos pecados e o afastamento das coisas antigas. Agora, ao falar do Espírito, mais uma vez Jesus lembra o que João Batista prenunciou como sendo o dom sobrenatural, né? Dom ali do céu para participar do reino de Deus. Então, os teólogos, ao longo da história da igreja, eles debatem o significado da água, imaginam interpretações que fogem completamente do sentido teológico desses elementos. Então, o que importa entender aqui é que a água se refere ao ato batismal como sinal de arrependimento e confissão pública de fé e na mensagem do Filho de Deus, tá? Então, temos aí essa explicação. Agora, o segundo tópico da lição nos traz o seguinte tema: um novo nascimento, a obra de regeneração. Então, número 1 diz o seguinte: o novo nascimento. Regeneração a palavra regeneração tem origem no termo grego, palingenesia, ou palingenesia, né? Que significa literalmente voltar a ser gerado novamente. Assim, a regeneração é um conceito utilizado na teologia, especialmente na soteriologia, que é a doutrina da salvação, para descrever o ato divino de transformação interior do pecador. A expressão novo nascimento está vinculado à doutrina bíblica da regeneração, referindo-se a uma mudança realizada pela graça, quando o pecador que possui uma natureza carnal corrompida e caída em pecado passa a ter uma nova natureza, agora purificada e espiritualmente restaurada. Então, Jesus abordou esse tema quando falou a Nicodemos: aqueles que não nascer de novo não podem ver o reino de Deus. Então, o que é novo nascimento? Novo nascimento, como diz a lição, é uma expressão implícita à doutrina da regeneração. Regeneração é um termo usado teologicamente para se referir a um ato divino pelo qual o ser humano experimenta uma radical mudança interior. Então, a palavra regeneração, ela é oriunda do grego bíblico, como nós lemos aqui, né? Palingenesia, né? Palingenesia, tá? Que literalmente significa voltar a ser gerado outra vez. Então, foi o que Jesus propôs a Nicodemos lá no João capítulo 3, versículo 3, que diz: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então, biblicamente, é uma mudança efetivada pela graça de uma natureza carnal para uma vida espiritual, como diz Tiago 1, 18 até o 21. Então, o apóstolo João, ele faz uma narrativa especial, dando destaque a um homem da casta religiosa dos judeus, chamado Nicodemos, que era mestre em Israel. E
pertencia ao segmento judaico dos fariseus. Ele havia ali sido atraído pela mensagem de Jesus sem nunca ter conversado com ele. Mas, não querendo se expor para os demais fariseus, não tinha coragem suficiente, né, para declarar que acreditava nos ensinos de Jesus, mas tinha alguns questionamentos, como já aqui explicado, né? Então, regeneração e o novo nascimento produzem o mesmo resultado, porque são a mesma coisa. Por uma questão de linguagem, Jesus usou a metáfora do novo nascimento, para que Nicodemos pudesse ali, né, entender a essência deste assunto. No número 2, do tópico 2, aqui a lição nos apresenta a regeneração como obra exclusiva de Deus. Olha o que nós lemos aqui. A regeneração é um ato que Deus realiza na vida do pecador, levando-o a uma mudança radical do seu coração e provocando uma transformação profunda da sua vida interior. Esse processo acontece quando o pecador reconhece os seus erros e a necessidade de um Salvador. Nesse contexto, Deus efetua essa obra regeneradora através do Espírito Santo, que concede nova vida ao pecador. Por essa razão, a regeneração é uma ação puramente divina. Na epístola de Tiago, encontramos a seguinte afirmação: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade. Então, aqui as mais variadas conceituações e definições são dadas pelos estudiosos da doutrina. Agora, entretanto, sem precisar ali nos deter, né, nesses conceitos variados, aqui nós entendemos que a melhor definição da obra de regeneração define-se como um ato de Deus que opera a mudança do coração de um pecador, mediante a sua conversão, que é o reconhecimento de que é pecador e de que precisa dessa obra em sua vida. Então, a conversão é a porta de entrada para o reino de Deus. Não há outro modo, como não há conflito entre as pessoas da Trindade para a realização da regeneração. Pois aqui nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que operam em íntima parceria. Então, cabe ao Espírito Santo a obra regeneradora que opera a nova vida no pecador. E em sua epístola, aqui nós vemos, Tiago, ele entendeu esse processo e escreveu, né? Como nós lemos aqui, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo, né? Descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Ainda o versículo fala, né? Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Tiago, capítulo 1, versículo 17 e 18. Agora, no terceiro ponto, no segundo tópico, diz a necessidade da regeneração do pecador. Ali a lição diz o seguinte: a Bíblia ensina que o ser humano é pecador. Em uma das suas cartas, o apóstolo Paulo destaca a pecaminosidade do ser humano em razão da queda dos nossos primeiros pais. Então, ali Romanos capítulo 5, versículo 12 diz: todos pecaram. Assim surge a necessidade de cada indivíduo passar pela experiência da regeneração. Essa magnífica obra foi confirmada pelo Senhor Jesus durante sua morte sacrificial. Na cruz, ele conquistou a oportunidade de vivermos uma nova vida. Portanto, devido à nossa natureza pecaminosa e ao que
Jesus realizou na cruz, a ação regeneradora do Espírito Santo é essencial para todos os seres humanos. Então aqui nós vemos que o ato de regenerar significa gerar outra vez. Já no campo físico, esse ato é impossível, mas no campo espiritual implica ali a obra do Espírito de Deus, como diz João capítulo 3, versículo 5. A sua necessidade na experiência humana refere-se à pecaminosidade adquirida pelo homem na queda. Então, quando olhamos para o apóstolo Paulo, ele escrevendo aos Romanos, lá em Romanos capítulo 5, versículo 12, ele diz, pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram, tá? Agora nós vemos que logo à frente, logo a seguir, no versículo 19, Paulo, ele continua escrevendo, porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos foram feitos justos. Então, Jesus foi o justo que, sendo obediente até a morte, e morte de cruz, como fala em Filipenses capítulo 2, versículo 8, né? Ele conquistou para todos a oportunidade de resgate ali da velha vida para uma nova vida. Então, o apóstolo Pedro, ele escreveu em sua epístola que foi necessário ali a vinda de um justo para que, por sua morte, salvar da condenação os impuros ou injustos, né? Como fala 1 Pedro capítulo 3, versículo 8. Então, por isso é que é necessário que haja um novo nascimento. Ou seja, a obra regeneradora do Espírito Santo. Tá? Agora, falando da natureza da regeneração, a despeito dos equívocos, né, de alguns teólogos que desenvolveram falsas concepções acerca da natureza da regeneração, nós entendemos que não basta professar uma fé cristã sem ter experimentado a obra do Espírito Santo quanto à regeneração. Então, infelizmente, existem cristãos na igreja que nunca experimentaram a obra regeneradora. São crentes, né, que gostam da igreja, do ambiente social, né, admiram os princípios morais e éticos da casa de Deus, mas fecharam o seu interior para uma mudança espiritual. E algumas delas até procuram cumprir com alguns deveres externos da vida cristã. Contudo, não conseguem se libertar de algumas atitudes típicas, que lá em 2 Pedro capítulo 2, versículo 20 a 22, chama de velho homem. Então, entretanto, a regeneração é uma mudança total e por inteiro, porque a pessoa se torna uma nova criatura em Cristo, como fala 2 Coríntios 5 e 17. Agora, a regeneração, ela implica uma mudança de disposições. Quando olhamos para esta lição, esse tema, na verdade, as disposições pecaminosas do pecador são transformadas para mudanças da qualidade da alma. Então, antes, essas qualidades eram depravadas, né, e contrárias à nova vida em Cristo. Mas, quando a pessoa é regenerada, suas disposições anteriores são removidas e ela é revestida de uma nova índole, conhecida como diz ali o Efésios capítulo 4, versículo 24, novo homem que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Agora, a regeneração, ela implica uma mudança também à semelhança de Deus.
Se nós olharmos, o apóstolo Paulo, ele escreveu aos Coríntios, lá em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, ele diz: mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados em glória, na mesma própria imagem, como pelo Espírito do Senhor. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. Então, aprendemos que aqueles que são nascidos de Deus trazem a imagem de Deus. Cristo era e é a glória de seu Pai e o padrão para toda nova criatura. Já na epístola aos Romanos, capítulo 8, versículo 29, nós podemos ver ali o texto dizendo: porque os que dantes conheceu, também o predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, por isso, a imagem do Filho é formada nas pessoas regeneradas, como fala em Gálatas, capítulo 4, versículo 19. Terceiro tópico da nossa lição, fala aqui o tema, os meios da obra regeneradora. Os meios da obra regeneradora. Aqui o primeiro ponto fala, a operação do Espírito Santo. A lição diz o seguinte: o conceito de nascer da água refere-se de forma metafórica à ação purificadora do Espírito. Embora muitos interpretam a água no Evangelho de João como uma alusão ao batismo cristão, a regeneração que se produz não é algo físico ou material, mas sim uma transformação interior que apenas o Espírito Santo pode realizar. E nesse sentido, o nascer da água simboliza a obra purificadora do Espírito, referindo-se àqueles que são nascidos do Espírito, né? Então, de certa forma, o modo como se manifesta a regeneração na vida do salvo possui um caráter misterioso. No entanto, é inegável que aqueles que vivenciam essa experiência recebem, mediante a ação do Espírito, uma nova vida em Cristo e a lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Então, a primeira noção que Nicodemos tinha acerca do futuro reino de Deus era uma noção política e material que seria instalado no mundo pelo Messias. Então, ele anelava a chegada do reino de Deus, que fora prometido e esperado por todos os judeus até os tempos modernos. Agora, Jesus mostra a Nicodemos que o reino de Deus não é comida, não é bebida, nem política e nem material. O reino de Deus é espiritual e abrangente, visto que alcança todo o mundo. Então, foi uma surpresa ali para Nicodemos quando Jesus lhe disse que para ter acesso ao reino de Deus, ele deveria experimentar um novo nascimento, um nascimento espiritual. Tá? Todavia, sabemos, sem sombra de dúvida, que não existe artifícios humanos para essa conquista sem a obra regeneradora do Espírito Santo, como o único meio possível implicado pela palavra de Deus, tá? Palavra de Deus, segundo ponto aqui do nosso terceiro tópico, ali diz o seguinte: a palavra de Deus tem poder regenerador na vida do pecador, conforme podemos ler na epístola do apóstolo Pedro, sendo de novo gerados, não da semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Semelhante, em Tiago lemos que pela sua vontade Deus nos gerou pela palavra da verdade. Portanto, o Novo Testamento apresenta com clareza o caráter regenerador da palavra de Deus. Por isso, ela é tão poderosa, viva e eficaz, pois alcança o lugar mais profundo do pecador que mensagem humana alguma tem poder de alcançar. Ela é a semente de que o Espírito Santo se serve para gerar uma nova criatura. Então, foi o Senhor Jesus, né,
aqui quem falou a Nicodemos que nascer de novo, né, seria necessário. Então, o primeiro modo aqui da regeneração é operado pelo Espírito Santo. Então, foi Jesus que falou. Lá em João capítulo 3, versículo 3. Que é obra do Espírito Santo. Jesus ali faz uma relação, né, do novo nascimento como o nascer da água e do Espírito, como fala João capítulo 3, versículo 5. Então, o nascer da água, metaforicamente, significa a obra purificadora do Espírito. E muitos veem o termo água como uma referência ao batismo cristão. Indiscutivelmente, o batismo cristão tem importância para quem crê ali e também quem quer entrar no reino de Deus. Porque no batismo em águas, o pecador faz uma confissão pública de que Jesus é o caminho para quem deseja o reino de Deus. Agora, pelo batismo, o crente declara sua fé à sociedade. Mas todos sabemos que a água do batismo não tem poder algum de regeneração. Agora, o ponto de partida para entrar no reino de Deus é o batismo de arrependimento. Então, a obra do Espírito é algo misterioso na vida do pecador, porque o Espírito Santo conduz o homem a readquirir a semelhança moral de Deus, antes perdida pela queda, né? Lá no Éden. Então, aqui nós vemos o salmista Davi, ele declarando, né, lá no capítulo 51 de Salmos, versículo 5, eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Então, agora o novo nascimento produz nova vida para o pecador. Terceiro ponto do nosso parágrafo, aqui do nosso terceiro parágrafo, diz o seguinte: a vontade soberana de Deus. A palavra de Deus ensina que é intenção divina que todos os seres humanos alcancem a salvação e cheguem ao conhecimento da verdade. O plano de salvação de Deus revela a sua vontade perfeita, desejando que ninguém seja condenado eternamente, como é mencionado na epístola de Pedro. No entanto, segundo a sua vontade permissiva, as pessoas têm a liberdade de fazer escolhas decidindo se buscam ou não o perdão divino e, por consequência, a vida eterna. Logo, o ser humano não pode escapar da sua tomada de decisão. Então, aqui nós vemos o modo de regeneração é por meio da palavra de Deus, né? Como nós lemos aqui no tópico 2. Então, o apóstolo, ele declara, né? Ele declarou aqui na epístola, né? Sendo de novo gerados não somente corruptível, né? Não de semente corruptível, mas da incorruptível. Então, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. 1 Pedro capítulo 1, versículo 23. Tiago também diz, quando o Senhor ali, né? Ele diz do Senhor Jesus, ele escreveu, segundo a vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícia das suas criaturas. Tiago 1:18. Então, a palavra de Deus, ela é poderosa para curar, exortar e edificar. E tem o poder de operar ali a regeneração. Então, a palavra de Deus é a semente usada pelo Espírito Santo para gerar uma nova criatura. O poder da palavra de Deus requer das pessoas nascidas de novo apenas a obediência à prática dos ensinos do Senhor Jesus, tá? Vamos para a conclusão? Conclusão da nossa lição diz o seguinte: a obra de regeneração do Espírito Santo possibilita ao pecador a participação da natureza divina. Este recebe pleno acesso ao reino de Deus, bem como a sua filiação divina aos que creem no seu nome. Dessa forma, assim que o pecador se arrepende e aceita o evangelho,
o Espírito Santo começa a residir nele e realiza a obra de regeneração, capacitando-o para enfrentar a sua velha natureza e garantindo que ele alcance a vitória total em Cristo Jesus. Então, aqui nós vemos, concluindo esse tema, que os efeitos da obra da regeneração, ou a obra regeneradora do Espírito Santo, fazem com que o pecador torne participante da natureza de Deus, como fala Gálatas capítulo 4, versículo 7. Então, ele concede ao regenerado o acesso ao reino de Deus, além da sua filiação ao Pai, como disse Jesus a Nicodemos, Lá no capítulo 1, versículo 12, ali diz: mas a todos quanto o recebeu, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, a partir do instante em que o pecador experimenta a regeneração, o Espírito Santo passa a morar em seu interior, habilitando a nova criatura a enfrentar os males dessa vida com fé em Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou para a vida eterna. Então, o novo nascimento é o único modo radical, sem interferência material nem humana, para mudar de vida. Amém? Então, temos aqui chegado ao final desse tema, dessa lição. Vamos aqui para o nosso exercício. Primeira questão diz o seguinte: quem era Nicodemos? A resposta: um sábio judeu de grande prestígio, tanto entre o povo quanto entre os seus colegas fariseus. Segunda questão diz o seguinte: que afirmação de Jesus deixou Nicodemos perplexo? Resposta: a afirmação de Jesus sobre o conceito de nascer de novo e nascer da água e do Espírito. Para poder ver o reino de Deus, deixou Nicodemos perplexo. Então, João capítulo 3, versículo 3, versículo 5 e versículo 6. Terceira questão: o que se entende por regeneração? Resposta: a regeneração é um conceito utilizado na teologia, especialmente na soteriologia, que é a doutrina da salvação, para descrever o ato divino de transformação interior do pecador. Quarta questão: por qual razão todos os seres humanos necessitam de regeneração? Resposta: devido à nossa natureza pecaminosa e ao que Jesus realizou na cruz, a ação regeneradora do Espírito Santo é essencial para todos os seres humanos. Quinta e última questão: qual é o significado da expressão nascer da água? Resposta: o conceito de nascer da água refere-se de forma metafórica à ação purificadora do Espírito Santo. Então aqui chegamos ao final desta segunda lição do segundo trimestre de 2025. Que Deus abençoe a todos. Não esqueça de se inscrever em nosso canal. Não esqueça aí de comentar, de estar aí ativando o sininho, para que você possa sempre estar recebendo mais assuntos materiais, teológicos e também da Escola Bíblica Dominical. Deus querido, te agradecemos, Pai, por mais esta aula, te agradecemos por mais esse estudo. Pai, abençoa cada professor, abençoa cada aluno, abençoa cada ouvinte, Senhor. Pai, que a tua palavra, Senhor, seja a água que venha nos purificar, matando a nossa sede, Senhor. Nos renovando, Senhor, a cada dia mais, através do teu Espírito Santo. Abençoa cada um, Senhor, que estará ouvindo e vendo este estudo bíblico, Pai. Nós te agradecemos, Deus, por mais este tema, no nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus os abençoe.